E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sou Epifânio Galan, aqui do Epifanias, e essa aqui é a parte 2 da minha aula sobre movimentos acelerados, onde nós vamos tratar de deslocamentos, tá bom? Então, lembro vocês aí que a parte um dessa aula é muito importante. Se você não assistiu, volta lá, assiste primeiro a parte um para depois passar aqui para a parte 2 e aí sim poder compreender perfeitamente aí todos os conceitos que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. Beleza? Vamos lá então? Bom, então essa aqui era uma figura que tinha lá na parte um, né? Ó, tem o nosso carrinho ali. Lembra o que acontecia com esse carrinho? Ele estava inicialmente, né, parado, tá em repouso, e aí ele vai sofrer uma aceleração. Tá? E aí com essa aceleração, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ganhar velocidade, e aí digamos que no intervalo de tempo aí de 3 segundos, né, no instante igual a 3, a velocidade dele seja pega aí como 3 metros por segundo. E aí, passados mais 2 segundos aí, né, no instante 5, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Então, a gente pegou dados aí, certo? De um movimento qualquer, tá? Lá na aula um, nós tratamos aí de todos os detalhes aí com relação à aceleração desse carro. E agora a gente vai tratar dos detalhes com relação ao deslocamento desse carro. Então, lembra que eu tinha marcado lá, ó, o deslocamento do carro no intervalo de 0 a 3, então estou nomeando aqui, ó, delta S, né, deslocamento de 0 até 3 segundos, e depois o deslocamento dele de 3 a 5. Lembra que eu tinha chamado a atenção um detalhe importante lá atrás? Esse deslocamento aqui, ó, laranjinha na tela, né, ó, de 3 a 5, embora seja um deslocamento com um intervalo de tempo menor, né, são só 2 segundos, acaba sendo maior que o deslocamento de 0 a 3 segundos. Lembra que eu tinha feito uma pergunta lá? Por que será que isso acontece? E daí a discussão ali que eu propus foi, acontece porque no segundo intervalo de tempo, o carro já tem velocidade. Então, ele vai acabar obtendo uma velocidade média maior nesse intervalo, o que faz com que ele percorra uma distância maior, mesmo que esse intervalo tenha menos tempo, né? Seja só 2 segundos em relação aos 3 segundos anteriores. Eu tentei fazer aqui a imagem mais ou menos em escala, e depois a gente vai conferir se ela ficou legal, tá? Mas está mais ou menos aí adequada, digamos assim. Então, a pergunta que vai surgir aqui nessa aula é: qual o deslocamento do carro nos intervalos de T0 a T, né? Então, de 0 segundos até 3 segundos, e depois de T até T', né? De T igual a 3 até T igual a 5. E por último ainda, de T0 até T', deslocamento total, tá? De 0 a 5 segundos. Vamos lá então? Vamos lá calcular esses deslocamentos? Então, bora lá, começando, vai. Deslocamento no intervalo T0 até T, né? De 0 até 3 segundos. Vamos começar a pensar aqui, ó. Nesse intervalo, o carro tem uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, está parado, né? Está em repouso, e a velocidade final é igual a 3. E esse intervalo é de 3 segundos, tá? O que eu posso começar fazendo aqui? Eu sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? Deslocamento sobre intervalo de tempo. Então, aí você olha e fala, nossa, Epifa, mas a gente não tem nem a velocidade média e nem o deslocamento, que é justamente o que a gente está procurando nesse caso, né? Então, lógico, o deslocamento nós não teríamos mesmo, né? Para calcular esse deslocamento, seria interessante nós sabermos a velocidade média. E aí, como é que eu faço a velocidade média? Simplesmente a média entre as duas velocidades. Aí você diz, nossa, Epifa, pode fazer média com as duas velocidades? Até o momento, quando nós estudamos o movimento uniforme, né, essa aqui é a nossa segunda aula de movimentos acelerados, então até então estávamos estudando aí profundamente o movimento uniforme, nós não podíamos fazer média com as velocidades. Lembra aquele exercício clássico? Um carro percorre metade de uma distância com tal velocidade e a outra metade com outra velocidade. Qual é a velocidade média no intervalo? Lembra qual que era a regra maior aí que eu passei para vocês? É que não pode fazer a média com as duas velocidades. Você não podia pegar a velocidade média da metade da distância, somar com a velocidade média da segunda metade da distância e dividir por 2, né? Fazer literalmente a média aritmética com duas velocidades constantes. Claro que existiu um caso onde isso era possível, que era o caso em que fosse garantido que os intervalos de tempo eram iguais. Mas aí é uma exceção, né, gente? Não é uma regra, né? Digamos assim. Bom, então, enfim, voltando. Nós tínhamos a situação de não poder fazer a média. E agora a gente pode fazer a média. Você fala, nossa, o que mudou? Basicamente o que mudou, gente, é que este movimento, por ser um movimento com aceleração, ele garante para a gente que em nenhum momento a velocidade do carro se mantém constante. Ou seja, o carro não permanece com uma certa velocidade durante um certo intervalo de tempo. As velocidades são todas instantâneas. Então, um exemplo que eu costumo dar é um exemplo usando notas
do seu quadro aí da sua escola, tá? Então, por exemplo, você tirou 7, 8, 9 e 10 em 4 avaliações. Qual é a sua média? Basta fazer 7 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 4. Vamos fazer aqui rapidinho? 7 mais 8, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 10, 34. Dividido por 4 dá 8,5. Então a sua média foi 8,5. Parabéns, né? Foi bem, inclusive. Agora, dá uma olhadinha com atenção nesse caso. A sua nota inicial, digamos assim, ela foi 7. E a sua nota final foi 10. Então, bom, legal, parabéns de novo, né? Está melhorando durante o período aí de estudos. O que acontece se você fizer a sua média somando só 7 com 10 e dividindo por 2? Fazer a média só entre os extremos das notas, né? Entre os extremos do intervalo. 7 mais 10 dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Coincidência, Pifa? Só coincidência? Ou será que aconteceu de fato alguma técnica matemática aí por trás? Tem uma técnica aí, né, gente? Como as notas elas seguem um padrão de crescimento, e se seguissem um padrão de decrescimento também valeria, a média é simplesmente a média dos extremos. Né? Então, 7 mais 10 dividido por 2 funciona perfeitamente para fazer a média como se você tivesse feito 7 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 4. Legal? Deu para entender? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu ajudo vocês a entender um pouco melhor aí, a se aprofundar um pouco mais nisso. Aí você fala, Pifa, legal, entendi, mas o que tem a ver exatamente isso com o nosso caso aí de cálculo dos deltas S, né, e cálculos das velocidades médias? O que tem a ver, gente, é que nós estamos num movimento que é acelerado e que por conta de ser acelerado, na verdade ele é uniformemente acelerado, né, as nossas acelerações seguem um padrão, onde as velocidades elas seguem exatamente esse modelo. Né? Então, o nosso carro estava parado, tinha velocidade zero, e aí ele vai acelerar a uma taxa, lembra que nós calculamos na aula 1, de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo de movimento, a velocidade dele é incrementada com 1 metro por segundo. Né? Então, no tempo 1 a velocidade é 1, no tempo 2 a velocidade é 2, no tempo 3 a velocidade é 3, no tempo 4 a velocidade é 4 e assim sucessivamente. Então, o conjunto das velocidades segue um padrão de crescimento. E como seria impossível pegar todas as velocidades, né, já que todos os valores são possíveis, porque todos os valores de tempo são possíveis, então como é que a gente faz o cálculo da velocidade média? Simplesmente faz a média aritmética entre a primeira velocidade, né, que é o V0, e a última velocidade, que é o V, desse intervalo. Então, se o intervalo que eu estou estudando é um intervalo de 0 a 3, então eu pego o V0 e o V3, digamos assim. O V final é o V no instante 3. Somo as duas, divido por 2 e essa é a minha velocidade média. E aí, uma vez que eu tenho a minha velocidade média em mãos, fica fácil de calcular o ΔS, porque é só aplicar a formulinha, né? Só aplicar a ideia de deslocamento que nós estudamos lá atrás, né? Desde o começo do curso de física. Beleza? Então tá aí, ó, o resuminho de movimentos com aceleração constante, que é o nosso caso nesse momento, aliás, é o nosso caso durante o ensino médio inteiro. Né? A velocidade média é a média aritmética das velocidades, né? A média aritmética dos extremos, né? Das velocidades dos extremos, para ficar mais claro aqui para a gente. Vamos lá, então? Então, o V0 vale 0, o V vale 3. 0 mais 3 é 3, dividido por 2 dá 1,5. Essa é a velocidade média. Agora, basta pegar essa velocidade média e aplicar lá. Ó. Fica 1,5, então, que é a velocidade média. ΔS não temos. E o intervalo de tempo aí que estamos estudando nesse momento é de 3 segundos. Então, o ΔS é 1,5 vezes 3, que dá 4,5 metros. Então, o carro percorreu 4,5 metros nos 3 primeiros segundos de movimento dele. Galera, uma vez entendido isso, acho que fica fácil a gente seguir a aula. Então, a minha sugestão aqui nesse momento é, ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo, certo? Tenta entender, pega um papel aí, uma caneta, um lápis, escreve um pouco, certo? Tenta formalizar um pouco essas ideias, que as aplicações eu acho que vocês não vão achar difíceis. Eu tenho convicção que vocês vão dar conta delas, tá? Então, é importante entender bem essa base, porque nós vamos usar bastante no decorrer das próximas aulas. Legal? Vamos lá? ΔS de 3 a 5 segundos, gente, que é o ΔS no intervalo, né, de T até T'. Vamos lá calcular? Então, mesmo esqueminha, ó. Dentro desse intervalo, a velocidade inicial é 3, né, a velocidade no instante 3 é 3, né, coincidiu porque a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade final do intervalo é 5 e o intervalo tem 2 segundos. Então, você vai lá, calmamente, calcula a média entre as duas velocidades. Média entre 3 e 5, basta fazer 3 mais 5 dividido por 2. Então, isso dá 4 metros por segundo.
Beleza? E aí, simplesmente aplica esse 4 metros por segundo ali, então vai ficar 4 igual a ΔS sobre 2, ΔS igual a 4 vezes 2, que dá 8 metros. Tranquilinho? Beleza? Podemos seguir? ΔS, então, no total, né? O ΔS desde 0 até 5. Vamos lá repetir todo o processo para fixar bem? Velocidade inicial, 0, né? Desde o começo agora, então o carro está parado lá. Velocidade final, 5. ΔT, 5 segundos. Então vamos lá, todo esqueminha de novo, gente. Faz a média é 0 mais 5 sobre 2 é 2,5 e aplica essa média lá na formulinha. Então 2,5 igual a ΔS sobre 5, ΔS vai dar 12,5 metros. Vamos dar só uma conferida para ver se ficou legal? Como é que a gente confere isso aí? A gente já tinha calculado o ΔS de 0 a 3 e o ΔS de 3 a 5. Claro que se a gente somar os dois, tem que dar a mesma resposta do cálculo do ΔS total, né? Senão teria algum furo aí na teoria. Vamos lá somar então? Então o ΔS de 0 a 3 era 4,5, ΔS de 3 a 5 é 8, 4,5 mais 8 é 12,5. Bateu, maravilha. Então tá tudo bem coerente aí. Legal? Tranquilinho de entender a teoria? Gente, na nossa aula 1, eu deixei para vocês recomendado a solução desse exercício aqui, ó. A faixa de pedestres é uma conquista do cidadão, a qual vem se consolidando na construção de novas avenidas nas grandes cidades brasileiras. O motorista, trafegando em uma avenida a 54 km por hora, observa um pedestre atravessando a faixa e aciona os freios, aplicando uma desaceleração constante no veículo, o qual para depois de 5 segundos. Sabendo que o motorista conseguiu respeitar a faixa, determine a desaceleração sofrida pelo veículo, e aí eu tinha deixado isso como desafio na aula 1. O deslocamento desde o instante do acionamento dos freios até o repouso, certo? Vamos resolver esse desafio agora. O item A é só uma recordação aí da aula anterior. Vamos lá recordar? Velocidade inicial 54, velocidade final 0, ΔT igual a 5. Como é que a gente calcula a aceleração? Lembra disso? Faz primeiro o ΔV, calmamente. Como tem um sinal negativo aqui, gente, né? Então vai ficar 0 menos 54. Eu gosto de deixar o ΔV indicado assim, ó, tá? Com um vetorzinho, para eu saber que esse menos aqui é uma característica vetorial. Ele indica que a variação da velocidade está ocorrendo em sentido oposto à velocidade inicial. Ou seja, o carro está freando, tá? Não necessariamente vocês precisam usar, né? Isso aqui é meio que um rigor, mas dá para entender perfeitamente se você escrever simplesmente menos 54 igual a ΔV, tá? Eu, pessoalmente, gosto de deixar assim para ficar mais formalizado. Então, menos 54 dividido por 3,6 dá menos 15, isso é o nosso ΔV, tá? Calculando a aceleração. Menos 15 sobre 5 dá menos 3. Então, a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que ele está pedindo é a desaceleração. A desaceleração corresponde ao módulo da aceleração, tá? O valor dela. Então, eu vou dizer que o módulo da aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, ou que a desaceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Repara, né, gente, que em grande parte aí dos problemas que vocês vão encontrar, pelo menos dentro do ensino médio, o pedido vai ser sempre para calcular o módulo da aceleração ou a desaceleração. Por isso não é muito preocupante a questão de não entender perfeitamente essa história do sinal aqui, de usar o vetorzinho em cima da letra e colocar o sinal. Isso não é um problema nesse momento. Inclusive, grande parte aí dos livros de ensino médio, eles ignoram isso, né? O autor escreve ΔV igual a menos 15, embora esse menos aí para uma grandeza que está sendo dada em módulo, né, um ΔV sem o vetorzinho em cima, não faça sentido, o autor ignora isso, segue a vida e funciona perfeitamente para você resolver os problemas aí que você vai enfrentar nas suas provas, no vestibular, no Enem, e segue a vida, tá? Isso aqui é só para a gente deixar bem formalizado, bonitinho, para entender legal aí, quando for necessário, talvez num futuro aí, tá bom? E no item B, gente, eu vou calcular o deslocamento, que era o desafio, e que agora já deixa de ser um desafio, porque agora já conhecemos a teoria, né? Então, o que a gente faz? Mesmo esqueminha, calcula a velocidade média, daí é só somar, lembra, né, que no movimento acelerado, né, com aceleração constante, a média é só fazer a média dos extremos das velocidades. Então, a velocidade inicial é 15 metros por segundo, né, ó, 54 km por hora. Se eu dividir por 3,6 vai dar 15, né, o menos 54 dava menos 15. Então, se eu pegar o V0, que é 54, e dividir por 3,6, claro que eu vou encontrar 15, né? Só tem um sinal de diferença. Tá? Então, o V0 vale 15, o V final é 0, né? O carro parou, freou até parar, né, na faixa.
15 mais 0 é 15, dividido por 2 é 7,5. Aí você pega esse 7,5, aplica lá na formulinha. 7,5 é ΔS sobre 5, ΔS é 7,5 vezes 5, e isso dá 37,5 metros. Então, essa foi a distância que o carro percorreu até parar com essa aceleração, né? Com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, esse aí foi o exercício 7 da aula 1, agora comentado, e deixou de ser um desafio. E agora vamos fazer alguns exemplos a mais aí para dar aquela fixada nessa aula aqui. Beleza? Então, vamos lá. Revisitando os exemplos da parte 1. Então, lá na parte 1 a gente tinha feito vários exemplos. Agora eu peguei aqueles exemplos lá, dei uma repaginada neles e, claro, acrescentei o pedido do cálculo do ΔS. Vamos lá? Ao caçar, certo animal partindo do repouso atinge uma velocidade de 97,2 km por hora em 3 segundos. É de dar inveja a vários carros aí, né, gente? Determine nesse intervalo de tempo o módulo da aceleração média do animal e a distância percorrida por ele, né, pelo animal. Vamos lá? Aceleração média. Tudo na tela. V0 igual a 0, V igual a 97,2, tempo igual a 3. Começa pegando essa velocidade de 97,2 km por hora, divide por 3,6, isso dá 27 metros por segundo. E aí faz o ΔV, 27 metros por segundo, calcula a aceleração média. 27 dividido por 3 dá 9 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí no item B, todo esqueminha de novo, gente. Velocidade média é só fazer a média das velocidades do intervalo. Então, a V0 é 0, V final é 27. Notem que aqui, né, gente, a ordem não importa. Tá? Se eu escrevesse 0 mais 27 ou 27 mais 0, daria absolutamente na mesma. Tá? 27 por 2 dá 13,5. E aí, aplicando na velocidade média, vou encontrar que a distância percorrida pelo animal foi de 30,5 metros. Legal? Exemplo 2. Durante um trecho da corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 km por hora para 244 km por hora, fazendo isso em 8 segundos. Determine com unidades do Sistema Internacional o módulo da aceleração média e a distância percorrida. Lembre mais uma vez, Sistema Internacional para a gente, até esse momento aqui da física, tempo medido em segundos, distância medida em metros, e daqui a pouquinho aí já aparece de vez em quando massa medida em quilogramas, tá? Então, por enquanto, segundo para o tempo, metro para a distância, quilograma para a massa. Claro que no decorrer do ensino médio, outras unidades aparecerão aí e serão acrescentadas aí, acrescidas aí no nosso hall de unidades do Sistema Internacional, tá? Por enquanto, é isso que a gente tem. Vamos lá, então? Item A, vamos pegar os dados do carro. Velocidade inicial, 100 km por hora, final, 244 km por hora, tempo, 8 segundos. Faz aqui o ΔV, 244 menos 100, né? Dá 144, divide por 3,6, dá 40 metros por segundo. Tá? Esse é o nosso ΔV. Calculando a aceleração média, 40 metros por segundo dividido por 8 segundos vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Fazendo agora o deslocamento, gente. 100 mais 244, né? As velocidades dos extremos do intervalo, dá 344, que dividido por 2 dá 172. Numerinho meio feio, né? Divide por 3,6, ó, ficou feinho. Ficou aproximadamente 47,8 metros por segundo, tá? E aí, aplicando esses 47,8 metros por segundo, vou encontrar ali que o ΔS é de 382,4 metros. Claro que ele é aproximado, né, gente? Rigorosamente falando, eu deveria ter usado aqui, ó, ΔS aproximadamente 382,4 metros. Mas acho que dá para entender perfeitamente o que foi que eu fiz aí, né? Exemplo 3. Em suas andanças pelo mundo, o professor Paulo, lembra dele? Lá da aula 1, trafega por uma rodovia com velocidade de 108 km por hora quando avista uma placa indicando a presença de um radar à frente. Então, o astuto geógrafo pisa no freio, baixando a velocidade do seu carro para 72 km por hora, que é a máxima permitida nesse local, no intervalo de tempo de 10 segundos. Nessas condições, eu quero saber o módulo da aceleração média do professor e a distância percorrida por ele durante a redução da velocidade. Bora lá? Dados na tela. Velocidade inicial 108, velocidade final 72, tempo para fazer isso 10 segundos. Calculando primeiro ΔV. Para aí, gente, de novo, ó. De novo, como eu percebi que ia ser 72 menos 108 ia dar negativo, então eu optei por usar o vetorzinho em cima do ΔV para lembrar que esse menos aqui tem como significado o fato do ΔV estar ocorrendo contra a velocidade inicial. Claro, é uma frenagem, tá? Uma desaceleração. Dividir isso aí por 3,6 deu menos 10.
Como ele está pedindo o módulo da aceleração média, gente, lembra que o módulo da aceleração é o cálculo dela sem os vetorzinhos, tá? Não precisa me preocupar com sinal nenhum. Daí então vai ficar só 10 metros por segundo dividido por 10 segundos, 1 metro por segundo ao quadrado é a desaceleração que o Paulo imprimiu ao carro dele nessas condições aí, beleza? Já no item B eu peço a distância, faz a média das duas velocidades, 108 com 72 dá 180, dividido por 2 dá 90, e 90 já é simpatiquinho, né? Para dividir por 3,6, ó, dá 25. E aí na hora de calcular, 25 é ΔS sobre 10, ΔS igual a 250 metros. Então o professor aí ele gastou 10 segundos, né? Percorrendo uma distância de 250 metros, para diminuir a velocidade dele de 108 para 72, atingindo aí o limite do local onde ele estava trafegando. Tá? Então, foi bem suave, né? Uma desaceleração bem calminha, bem tranquilo. O professor está bem calmo aí nesse dia. Certamente não deu muitas aulas online, né? Não teve muitas atividades aí, tá bem tranquilo. Bora lá para o 4, gente. Um objeto de dimensões desprezíveis, denominado ponto material, é abandonado do alto de um prédio atingindo o solo com velocidade de 144 km por hora. Dá só um detalhezinho aí sobre essa frase que eu coloquei entre parênteses aí. É comum nos exercícios de física nós encontrarmos enunciados assim: um ponto material é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, lembrando aí que o ponto material, então, é um objeto cujas dimensões são desprezíveis para o problema. O tamanho dele não é relevante para aquilo que eu quero calcular dentro desse problema, tá bom? Então ele é denominado ponto material. Sabendo que a queda durou 4 segundos, determine o módulo da aceleração média do objeto e a distância percorrida por ele, né, durante a queda. Bora lá? Então, o item A, calculando. Velocidade inicial 0, né, ele é abandonado. Velocidade final 144, tempo 4 segundos. Vamos fazer o ΔV. 144 menos 0 dá 144, dividido por 3,6 dá 40. Vamos calcular a aceleração média, ΔV por ΔT, então 40 por 4, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu quero chamar a atenção de vocês de que essa aceleração média, que na verdade é uma aceleração constante, é justamente a aceleração que faz com que o objeto caia, faz com que, ao abandonar o objeto, ele possa cair. A gente sabe o que é isso, não sabe, gente? Isso é a gravidade. Né? Certamente todo mundo já ouviu falar da gravidade, já falou sobre a gravidade, né? Só que a questão principal aqui é que muita gente acha que sabe o que é a gravidade e aí comete alguns erros aí, que não são erros crucificáveis, né? Mas são erros que durante o ensino médio a gente precisa limpar, né? A gente precisa entender. A gravidade, ela não é uma força. Existe a força gravitacional. Então não é nenhum crime se você considerar a gravidade como uma força, porque você está usando as palavras só com uma certa licença poética. A gravidade é uma aceleração, cujo módulo, né, cujo valor aqui na superfície da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gravidade impõe aos objetos? A cada segundo sob a ação dela, sob a ação exclusiva dela, né, se você desprezar a resistência do ar, é o que está acontecendo certamente aí no enunciado, nesse enunciado, a velocidade do objeto vai variar 10 metros por segundo. Tá? Na prática, se eu soltar um objeto e ele tiver espaço para cair, se ele tivesse um velocímetro e eu pudesse olhar para o velocímetro dele, a cada segundo eu veria esse velocímetro indicar 10 metros por segundo a mais do que ele indicava no segundo anterior. 10 metros por segundo são 36 km por hora. Então é como se o velocímetro indicasse 0, né, tá parado. Depois de um segundo ele indicasse 10 metros por segundo, ou 36 km por hora. Depois de mais um segundo, ele vai indicar 20 metros por segundo, ou 72 km por hora. Depois de mais um segundo, ele vai indicar 30 metros por segundo, ou 108 km por hora. Depois de mais um segundo, ele vai indicar 40 metros por segundo, e aí, ou 144 km por hora, e assim sucessivamente. É isso que a gravidade faz com o corpo que está sob ação exclusiva dela. Né? Vai aumentando, no caso da queda, a velocidade de 10 em 10 metros por segundo, que é o mesmo que aumentar de 36 em 36 km por hora. Ou, se for durante uma subida, a velocidade do objeto vai diminuindo de 10 em 10 metros por segundo, ou de 36 em 36 km por hora, até atingir a altura máxima, onde ele dá aquela paradinha instantânea e depois cai novamente, aumentando sua velocidade de 10 em 10 metros por segundo, ou de 36 em 36 km por hora. Então, aqui na Terra,
aqui na superfície da Terra, a gravidade tem valor aproximado aí de 10 metros por segundo ao quadrado, né, o módulo dela, tá? Se você pegar, por exemplo, na Lua, a gravidade tem valor aproximado aí de 1,6 metros por segundo ao quadrado, então mais ou menos 6 vezes menor do que a gravidade terrestre. Por isso, naquelas imagens lá do homem andando na Lua, né, quando o homem foi à Lua, parece os movimentos bem lentos, né, bem tranquilos, o cara ali salta, né, ao invés de andar do jeito que a gente está acostumado aqui na Terra, o movimento do andar parece um salto, assim, então ele salta, cai, claro, né, porque é como a gravidade, né, a aceleração da gravidade é bem menor e a gente está acostumado com a nossa aqui, né, então a gente tem uma força muscular treinada aí dentro das condições de gravidade daqui da Terra. Aí o cara vai para lá, aí ele faz muita força no solo, né, uma força que ele não precisaria fazer. Aí ele sobe mais do que devia, demora, cai. Essa é uma cena bem interessante aí para entender essa questão da aceleração da gravidade. Legal? Item B, gente. A distância percorrida durante a queda. Então vamos lá. Mesmo esqueminha de sempre, né? Faz a média das duas velocidades. Chama a atenção de vocês mais uma vez que não faz diferença nenhuma escrever 0 mais 40 ou 40 mais 0, tá? São os extremos mesmo, né? Daí dá 20. E aí calculando a distância, 80 metros. Tá? Veja que interessante. Em 4 segundos de movimento sob ação exclusiva da gravidade, né? Sem contar a resistência do ar e nada, coisas do tipo, o objeto percorre 80 metros. Tá vendo que incrível? Se você saltasse, né, de paraquedas, por exemplo, e claro, né, volto a repetir, desprezando a resistência do ar, se você saltar de paraquedas e cair em queda livre durante 4 segundos, a distância que você percorre nesses 4 segundos já é de 80 metros. Vejam o poder, né, da aceleração da gravidade, tá? É bem interessante mesmo. Isso aí, galera, continuando então. Exemplo 5 na tela. Trens maglev que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética podem atingir velocidades de 432 km por hora, partindo do repouso, movendo-se sobre trilhos retilíneos durante 2 minutos. Determina a distância percorrida por um trem maglev neste intervalo de tempo. Bora lá. Velocidade inicial 0, velocidade final 432 km por hora, tempo 2 minutos. Primeira coisa, vamos pegar esse 432 aí e transformar em metros por segundo. Encontrei 120. Como esse tempo está em minutos, vamos transformar para segundos. Então, multiplicarei por 60, 120 segundos. Agora vamos lá. Calculando a velocidade média do trem nesse intervalo de tempo, 0 mais 120 sobre 2, 60 metros por segundo. E aí, aplicando essa velocidade média na nossa formulinha, 60 igual a ΔS sobre 120. ΔS igual a 7.200 metros. Tranquilinho? Passamos para o último então, gente. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 20 metros, alcança a velocidade de 8 metros por segundo. Nessas condições, determine sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar os dados primeiro? Então vamos lá. V0 igual a 2, V igual a 8, tempo igual a... Epífano, não tenho tempo. Mudou, né? Agora deu ΔS. Ixi, agora? Não sei fazer. Eu só sei calcular a aceleração se eu tiver o tempo. O tempo é bem legal, né, para a gente calcular a aceleração, mas eu não tenho. Mas já que eu não tenho tempo, eu vou tentar descobrir o tempo, né, de alguma maneira aí, né? Como é que eu posso fazer isso? Será? Lembrando que velocidade média é distância sobre tempo, é onde aparece a distância, né, gente? Eu consigo fazer a velocidade média aí com os dados? Consigo. Eu não tenho V e V0? Então eu vou lá, somo V com V0 dividido por 2, vai dar 2 mais 8 sobre 2, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Então essa é a nossa velocidade média. 5 metros por segundo igual a 20 sobre ΔT, nosso ΔT deu 4 segundos. Agora eu tenho tempo, Epifá. Maravilha. Calculo ΔV, 8 menos 2, dá 6 metros por segundo, e aí aplica esse ΔV com o ΔT lá na formulinha de aceleração média, 6 metros por segundo dividido por 4 segundos, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Gente, esse foi o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham curtido a aula. Escrevam aí nos comentários sugestões aí, enfim, palpites diversos aí que vocês tenham sobre a aula. É sempre interessante aí interagir com vocês. Curte esse vídeo aqui para ajudar o canal. Se inscreve no canal para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Beijo para todo mundo. Fui!